Fala galera pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? De volta aqui no canal. E hoje eu vou te ajudar a descomplicar aquele seu sonho de ter o seu home studio para você tirar aquele som ou até mesmo fazer pequenas ou grandes produções. Se você é leigo, não sabe por onde começar, não sabe que equipamento comprar, o que você precisa ter para começar, então cola comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo de cada equipamento que você vai precisar, alguns essenciais e alguns opcionais para você montar o seu home studio. Eu vou listar aqui neste vídeo alguns equipamentos baratos, outros custo-benefício e outros não tão custo-benefício assim, mas sempre pensando naquilo que cabe no seu bolso. E lembrando que cada equipamento que eu for listando neste vídeo, eu vou deixar o link na descrição com preços atualizados deste ano, o ano da gravação desse vídeo, que é 2025, para você estar comprando aí se for do seu interesse. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, eu peço a você que dá uma moralzinha aí pra gente, se inscreva aqui embaixo no botão de se inscrever. E se você já está gostando desse vídeo, eu peço a você que deixa seu like. Se tiver alguma dúvida a respeito de equipamento ou de alguma coisa que eu esqueci de citar, pode me dizer aqui nos comentários, que assim que possível eu vou estar te respondendo. Então bora lá, vamos começar pelo primeiro equipamento. Então, em primeiro lugar, nessa lista de equipamentos que você vai precisar, é um computador, que será o cérebro do seu home studio, o cérebro da sua produção musical. É nele que você vai instalar o seu programa de gravação, os plugins e realizar as edições no áudio da sua produção. E você pode ter aí um computador de mesa, o famoso PC, um notebook, MacBook, que não precisa ser um PC gamer com processador de última geração, mas com o básico você já consegue fazer sua produção. E uma opção barata, que hoje em dia não está tão barata assim, eu te recomendaria ter um computador com um processador no mínimo um Core i5 com 8 GB de memória RAM e um SSD de pelo menos 256 GB já vai dar conta do recado aí para você começar. Uma outra opção, mais custo-benefício, que você vai conseguir tirar um pouco mais de proveito, seria um processador da linha Ryzen 5 da AMD, 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento de SSD. Por que eu friso o SSD? Porque o SSD é mais rápido do que um HD SATA comum, até mesmo para você estar carregando aí certos plugins, demoraria bastante com um HD comum. E se você aí é dono da bufunfa, da grana, da La Plata, eu te recomendo um MacBook Pro com processador M1 com 16 GB de RAM e pelo menos 1 TB de SSD. E próximo item dessa lista é a interface de áudio. Por que uma interface de áudio? Tem gente aí que consegue produzir até mesmo sem interface de áudio, mas a interface de áudio, para você que toca um instrumento, para você que vai usar um microfone, é ela que vai transformar o seu áudio analógico em um áudio digital para o seu programa de gravação. E uma das opções mais econômicas possível que eu poderia te recomendar é essas interfaces Xing Ling do AliExpress, que são muito baratinhas, porém são muito frágeis. Na maioria dos computadores ela dá algum erro, não consegue compatibilidade com ASIO e uma hora ou outra acaba causando algum tipo de problema. Por isso eu não vou te recomendar. Uma interface que é mais antiga, porém continua sendo muito barata até hoje, é a UM2 da Behringer. É uma interface aí de 2 canais que vai atender as suas necessidades aí para começar o seu home studio. E uma interface que é mais custo-benefício, possui mais recursos, é mais confiável, é resistente, eu recomendo a Foxrite Scarlett 2 e 2. Uma interface também de 2 canais, são 2 canais combo que você pode usar aí P10 ou XLR com uma ótima qualidade de áudio. Existem até outras interfaces de áudio com essas especificações e talvez até mais barata que a Scarlett, porém eu recomendo ela por ela ser mais confiável, por ser muito difícil de dar problema. E uma interface que aí já é topo de linha, para você que já tem aquela graninha a mais, é a Universal Audio Apollo Twin X. Uma interface cheia de recursos, porém com um precinho mais salgado. E próximo item é o microfone. O microfone vai ser algo aí que você vai ter que escolher com muita cautela. Por quê? O microfone dinâmico, para você que tem um ambiente que não tem tratamento acústico, ele vai ser mais adequado, porque ele não vai pegar muito do som ambiente, ele vai estar ali próximo à sua boca, então ele vai captar só o que está saindo ali da direção da sua boca, ou também se você for gravar um alto-falante de uma caixa de amplificador de guitarra, de baixo, por exemplo. E já, para você que tem um ambiente tratado, não é o meu caso aqui, até porque eu elimino os ruídos de fundo com um plugin, mas neste vídeo eu vou te recomendar apenas microfones condensadores. Inclusive esse que eu estou usando aqui
é o BM800, um microfone chinês, e apesar de ser um microfone barato, ele é um ótimo microfone. Talvez ele tenha alguma perca em algumas frequências e um excesso em outras frequências, porém dá para você trabalhar com ele perfeitamente. E o próximo microfone, que é um microfone de ótimo custo-benefício, muito conhecido aí no ramo de home studio, é o Audio-Técnica AT2020. É um microfone custo-benefício, mas que já passa aí pro começo aí dos tops de linha. E um microfone que já é um pouco mais caro, porém tem uma sonoridade incrível para você aí que quer gastar um pouquinho a mais, é o Rode NT1A. Microfone top de linha com a qualidade de áudio incrível. Obviamente tem muitos outros microfones mais tops de linha ainda, só que neste vídeo eu quero trazer para vocês equipamentos que caibam mais no bolso e que sejam mais voltados mesmo para home studio, não para estúdios grandes. Próximo item da nossa lista, fone de referência. E o primeiro fone de referência barato de verdade, que até hoje compensa demais, é o Samsung SR850, que inclusive tem o vídeo review dele no canal. Um fone bem equilibrado aí para você estar começando. E lembrando, esse é um fone semi-aberto, que significa que ele vai vazar som pela parte lateral dele aqui. Se for o caso aí de você gravar uma voz ou um instrumento no microfone, vai vazar para o microfone condenser ruído do fone. E o próximo fone que eu considero mais custo-benefício, já é um fone fechado, que não vai vazar som para o ambiente, é o Audio-Técnica ATH M20X. Um fone super equilibrado que vai atender bastante aí as suas necessidades dentro do custo-benefício. E o próximo fone, já um pouquinho mais caro e também de mais qualidade, também da Audio-Técnica, o ATH M50X. Outro fone que dispensa apresentações porque é top mesmo. Agora vamos partir para um item de estúdio que parece ser importante demais, mas não é tão importante assim. Em algumas ocasiões pode fazer falta, mas no geral para mixagem ele não faz tanta falta assim se você tiver um fone de referência bom. São os monitores de áudio, aquelas caixas de som flat para mixagem. Por que que eu digo que esse é um item mais complicado? Porque se você não tiver um bom isolamento do seu ambiente, do seu home studio, da sala que você estiver usando aí, um quarto, ele vai mentir nas frequências. Ele pode até ser flat, porém se o seu ambiente estiver sobrando grave ou estiver sobrando agudo, você vai ouvir toda essa sobra. Então eu recomendo para você que queira comprar um monitor de estúdio, primeiro faça um tratamento acústico no seu home studio, que mais para frente nesse vídeo também vou estar te indicando alguns itens. E para o primeiro item, para monitor de áudio, eu vou te dar algumas dicas. Não compre aqueles tais monitores da Edifier. Por quê? Eles até levam o nome de monitores de áudio, mas são apenas caixa multimídia, não são flat. Algumas caixas daquelas já vi vários comentários que possuem muita sobra de grave, muita sobra de médio ou até muita sobra de agudos. A Edifier até tem um par de monitores que já recebeu boas avaliações por ser barata e chegar mais próxima do flat, que é a Edifier MR4. Porém, eu não vou indicar ela nesse vídeo porque eu já ouvi muitas reclamações a respeito da questão de volume dela, tem um volume muito baixo. Então, o primeiro item dessa lista de monitores de áudio, de par de monitores, eu vou indicar o PreSonus Ares 3.5. É um par de monitores com alto-falante aí de 3 polegadas, com uma boa pressão sonora e bem equilibrado. E os próximos monitores que eu considero custo-benefício são os Yamaha HS3. A Yamaha é bem consolidada aí no mercado, na linha de monitores de áudio, mas esses são monitores custo-benefício, inclusive você já consegue comprar eles no par, diferente dos outros modelos da Yamaha, que você compra as caixas separadas. Então, esse é realmente o custo-benefício devido à entrega sonora e o seu preço. E os próximos monitores de áudio, que já é um pouco mais caro, eu vou recomendar também o Yamaha UHS5, que já são monitores maiores, com maior pressão sonora, maior volume e também um pouquinho mais caro. E agora vamos para a DAW, o programa de gravação, onde você vai realizar aí todas as edições, as gravações, mixagem, masterização do seu áudio, da sua música, ou seja lá o que for que você for produzir aí. Em primeiro lugar, que eu vou te indicar, que é gratuito, é o Reaper. Gratuito também temos o Cakewalk, da BandLab, e recentemente também, tem pouco tempo de mercado aí, é o Luna DAW Digital Workstation, que é de uma marca muito conceituada no mercado de áudio, a Universal Audio, que também tem a sua versão gratuita e tem recebido muitos elogios aí por produtores de áudio. Mas se você quer subir mais o topo ainda aí, eu vou te recomendar aí o Studio One,
que é um ótimo programa, inclusive é o que eu uso para as minhas gravações. Tem um preço aí um pouquinho mais salgado, porém eu considero ele um programa mais fácil de mexer, com suas funcionalidades mais acessíveis. E também nessa faixa aí de custo-benefício tem o Ableton Live, que é ótimo também, muito usado por beatmakers. E agora vamos para um item que não é tão essencial assim no home studio, mas é bom ter, que é um controlador MIDI. E o primeiro, obviamente, que eu vou indicar para vocês, que eu tenho muitos vídeos dele aqui no canal, é o MVAV SMK25. Esse é um controlador MIDI barato e que tem uma ótima entrega em qualidade que você pode encontrar aí no mercado. É o mais barato. Mas se você quer subir um pouco o nível, eu vou te indicar o Akai MPK Mini, que também é nessa mesma vibe do SMK, pequenininho, 25 teclas, mas que possui um pouco mais de qualidade. Mas se você quer um controlador um pouco maior, com mais teclas, eu vou te indicar o Novation Launch Key 49. Já é um controlador com 49 teclas, que vai te dar maior possibilidade de estar tocando aí no seu home studio. E lembrando que tem muitos produtores, beatmakers, que conseguem produzir música apenas com mouse e teclado do computador mesmo, sem precisar do controlador MIDI. Mas eu gosto de ter o controlador MIDI, que te dá uma maior possibilidade aí de tocar, ver como o som vai ficar antes de você gravar e testar melhor os seus instrumentos virtuais, os seus plugins. E um próximo item que eu considero de suma importância para você que vai usar microfone condensador e monitores de áudio é o tratamento acústico. E há uma grande diferença aí entre tratamento acústico e isolamento acústico. Eu vou começar aqui pelo tratamento acústico. O tratamento acústico, você pode usar aí aquelas espumas acústicas básicas, que elas vão ajudar aí muito para atenuação de certas frequências, como agudos e graves, usando aquelas espumas de canto de parede, que são os famosos bass traps. E também você pode usar painéis acústicos de lã de rocha, que já é um pouquinho acima, mas que entrega melhor um tratamento acústico. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico sobre tratamento acústico, isolamento acústico aqui para o canal. E se você tiver um dinheiro a mais, você pode partir aí para o isolamento acústico. Nesse caso, você vai isolar todas as paredes do seu estúdio, do seu home studio, com lã de rocha, o que vai impedir a entrada de qualquer som externo do seu home studio para dentro do seu home studio, ou o vazamento de qualquer áudio de dentro do seu home studio para fora. E o penúltimo item, e não menos importante nessa lista, são cabos. Se você vai usar microfones, instrumentos de cordas, dentre outros, você vai precisar de cabos. Cabos P10 e cabos XLR. E cabos aqui no Brasil, eu sempre recomendo os cabos da Santo Ângelo, que tem aí um ótimo custo-benefício. Tem cabos mais caros que isso, mas eu acho até desnecessário. Mas mantenha sempre aí cabos XLR e cabos P10 em estoque aí, porque sempre pode estar estragando. E um último item, porém é um item muito importante, que são os móveis e a ergonomia do seu home studio. E no básico você vai precisar de uma mesa e uma cadeira, mas você pode aí estar comprando uma mesa específica para home studio. Existem mesas de vários valores aí no mercado, ou você pode contratar aí também um marceneiro de móveis planejados para construir a mesa do seu home studio de acordo com a sua necessidade, de acordo com o design que você quiser. E uma cadeira ergonômica também, pode usar aí aquelas cadeiras gamer, né, que são cadeiras ergonômicas. E é isso aí, espero que eu não tenha esquecido nenhum item nessa lista de home studio, e se eu tiver esquecido, pode citar aqui nos comentários, que vai estar ajudando a galera aí. E lembre-se, o mais importante é você começar com o que você tem aí e ir evoluindo conforme as suas necessidades e possibilidades. Não se prenda a marcas e modelos específicos. O importante é o resultado que você consegue alcançar com o que você tem. E acima de tudo, se divirta no processo e tire aquele sonzão. E espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse guia tenha sido útil para você ter uma ideia de onde começar e qual é o próximo equipamento a comprar, e que agora você se sinta mais preparado para montar o seu home studio dos sonhos. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no botão de se inscrever. Gostou desse vídeo? Deixa seu like. Tem alguma sugestão de vídeo ou algum comentário a respeito desse vídeo, algum equipamento que eu esqueci de mencionar, pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu vou estar respondendo aqui nos comentários mesmo, ou em formato de vídeo para você. E no mais, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.